Bom, vamos fazer uma coisa, vamos falar, porque a notícia é a seguinte: estão suspensas todas as contratações no Vasco. Tudo suspenso. A prioridade no momento é contratar um cara que faça gol. A gente vai falar já já sobre zagueiro, sobre meio de campo, sobre atacante de lado de campo. Hoje a prioridade é contratar um 9. É contratar. Um 9 não, né? Porque o Colide é um 9. Precisa contratar um centroavante. Um cara que bote a bola para dentro da casinha. E por que a gente vai falar isso? Porque quem são os centroavantes do Vasco hoje? Cláudio Spinelli, Brenner, contratados agora, esse ano, e o David tem sido improvisado nessa posição. Eu não vou colocar o Bruno Lopes, porque o Bruno Lopes está mais machucado do que jogando. Já está treinando, já hoje, inclusive, deu para ver ele nos treinos, né? Mas ainda não é o cara para a gente botar toda essa responsabilidade, Flávio, né, Jean? Diego. Me dá 30 segundos, Flávio, 30 segundos. O torcedor que está nos ouvindo, mais de 5.400 pessoas. Gente, me cita 2 jogos bons do Bruno Lopes esse ano no Sub-20. Eu quero 2. 2. Gente, vamos parar, gente. Vamos parar. O rapaz está sempre machucado. Vamos preparar esse rapaz para o momento oportuno. Não é agora que ele vai salvar a gente. Não é agora, gente. E olha, tá falando alguém aqui que é apaixonado pela base, adora jogador de base. Mas sério mesmo que a galera acha que o Bruno Lopes, que não consegue ter uma sequência de 3 jogos desde janeiro, desde a Copa São Paulo, ele não faz 3 jogos no Sub-20. Vocês acham que ele vai subir e vai resolver a parada para nós, gente? Esqueçam isso, esqueçam o Bruno Lopes para esse ano. Se vier, é bônus. A gente precisa de outro tipo de jogador. A gente tá com saudade daquilo que a gente não viveu. Valeu, Flávio. Pode seguir. Vamos colocar, então, a artilharia do Vasco na temporada, comparando com esses 3 atacantes. Vamos colocar aí os artilheiros na temporada e os desempenhos de todos aqueles que, de alguma forma, fazem parte desse universo de gols do Vasco, né? O Vasco tem 44 jogos no ano. Campeonato Carioca, Spinelli e Brenner, cada um fez um gol. Os artilheiros foram Puma, Ryan e Felipe Coutinho. Copa do Brasil, Spinelli e Brenner têm 2 gols cada. Thiago Mendes, Puma e Rojas, cada um tem 1. O David, 0, rosca. Sul-Americana, o Adson tem 3 gols. O Spinelli tem 2, Brenner, Nuno, Rojas, Thiago Mendes, Puma, Cuesta e até o Matheus França tem 1 gol. O David, rosca. Campeonato Brasileiro, o Thiago Mendes tem 4 gols. O Andrés Gomes tem 4 gols. O Barros tem 3 gols. O David tem 2 gols. O Puma tem 2 gols. O Spinelli e o Brenner, e eu estou fazendo a comparação com aqueles que são ali de baixo, tem 1 gol. Aí o David consegue meter seus 2 primeiros gols. A artilharia da temporada do Vasco tem como principais artilheiros Puma, com 6 gols, lateral. Thiago Mendes, volante, com 6 gols. E aí vem o Spinelli com 6 gols. Andrés tem 5, o Brenner tem 5, Adson e Barros tem 3. Aí você tem Cuesta, Robert Renan, Nuno e até o David, tá? Com 2 gols. Pra gente fazer uma média aqui bem canalha, 44 jogos. Se o artilheiro tem 6 gols, fazendo uma conta aqui, é quase 7 jogos para fazer um gol, gente. O cara que tem mais gol, fazendo aí uma conta, 7,33. O cara tem que fazer 7 jogos para fazer um gol. São os nossos artilheiros, tá? É desesperador. Não é, Jean? Não é, Caio? Você ter essa cara, que isso aí é o raio-x, tendo como líderes Puma e Thiago Mendes da artilharia. Eu falei isso ontem no pós-jogo. Se eu sou atacante do Vasco, eu tenho vergonha de sair na rua. Se alguém me perguntar, diz para minha filha, se alguém te perguntar do que o papai joga lá no Vasco, fala que eu sou lateral, que eu sou zagueiro, não fala que eu sou atacante não, porque, porra, é para ser motivo de chacota, né, Jean? Você não conseguir fazer em 44 jogos, tudo bem que nem todos jogaram todas. Porra, o artilheiro ter 6 é pouco demais, né, Jean?
Eu acabei de falar, Flávio, na minha primeira intervenção, que o diagnóstico está na mesa. O diagnóstico está aí. Será que não dá para quem comanda o futebol do Vasco entender isso e ver o problema que a gente se enfiou em não ter esse centroavante com um número de gols satisfatório? Cara, tá aí, ó. Está aí. Ontem a gente entrou 30 vezes dentro da área do Santos. 30. A gente entrou 30 vezes. O Santos entrou 7 na nossa área. O jogo foi 3-0 para o Santos. E a gente fica batendo nessa tecla. E é o seguinte, Flávio. Flávio, esquece o jogo de quinta-feira. Domingo tem jogo contra o Palmeiras. O torcedor do Vasco hoje, todo mundo fez simulações, né? E todo mundo coloca derrota contra o Palmeiras. Eu não coloco derrota contra o Palmeiras. Não coloco. Vamos jogar domingo lá contra o Palmeiras. Gente, esse Inter que tá na zona do rebaixamento, estava até hoje, tá ganhando agora, tá saindo, foi lá uma semana, empatou em 0-0. O Galo, que agora deu uma arrancada, foi lá e ganhou. O Cerro foi lá e empatou. Parece assim que o Palmeiras é coisa de outro mundo. Perdeu pro Fluminense sábado no Maracanã. Justo. Justo. Um Fluminense que a gente ganhou há 14 dias. Vamos jogar lá domingo. E para isso, eu acho que é muito difícil alguém conseguir um centroavante para estrear no domingo. Mas no próximo sábado contra o Cruzeiro, pelo amor de Deus, gente, não tem mais o que pensar. Ah, tinha 10 milhões no Deossa, 10 no mercado, 10 não sei aonde, 10 não sei aonde. Gente, o problema agora tá ali. O problema agora tá ali, tá nítido qual é o problema do Vasco. Tá nítido. Para mim tá muito claro. Para mim, para você, para o César, para todo mundo. Vou contar só um segredinho para você, tá? E para mais de quase 6 mil pessoas aqui nos assistindo. Tem dinheiro, tá? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Hoje aconteceu uma situação, o Vasco fez um empréstimo, pedido do empréstimo DIP, e tá faltando pouco para ser liberado. O Vasco vive um momento de muita burocracia. Muita burocracia. Normal para um clube caloteiro durante anos e anos. Dá real. O Vasco sempre foi caloteiro, nunca pagou ninguém, aí agora tem um monte de gente olhando o Vasco. E eu acho é bom, tá? Quem é mal pagador precisa passar por esse crivo. Tá pagando os pecados de bravatas e bravatas de muitos anos. Mas tem dinheiro para contratar. Tem dinheiro. E hoje eu ouvi, com essas orelhas que até a rádio comer, de que a prioridade é o 9. Mas que 9? Aí é uma discussão que a gente vai ter que ter, caros amigos. Porque aí, amigo, é negócio de buscar mesmo. O Internacional contratou um jogador hoje por 300 mil euros de empréstimo, um jogador centroavante. Opa, Opa, vamos lá. vamos, deixa eu, vamos lá. Bom, estamos de volta. Pequeno pico de luz, estamos de volta.
Bom, tava falando aqui, cadê os meninos? O Caio vai voltar já pedi para retornar. Jean, o Inter contratou hoje um centroavante de 30 anos, empréstimo do AEK da Grécia, o atacante sueco Niklas Eliasson. O problema é tu trazer o Niklas Eliasson achando que tu tá trazendo sei lá, o Benzema. Então eu quero brincar, vou esperar o Caio voltar aqui, porque eu quero brincar com vocês de uma coisa que eu tenho ouvido de muita gente do futebol do Vasco. E hoje, de novo, tá? Quem é o cara? Vamos lá, nós temos dinheiro. A gente vai ao mercado. Porque uma coisa, vamos lá, a gente vai botar até os jogadores especulados. Pedir ao Caio para voltar aqui. Jogadores que foram já sondados, especulados, falados no Vasco. A gente tem até uma arte aí. Olha só. Brian Rodrigues, Lúcio Rodrigues, e são jogadores atacantes, tá? Não são 9, mas até jogam de 9. O Taremi, o iraniano, o Yeboah, o equatoriano, o Aubameyang, que hoje meteu mais um gol jogando lá pelo La Coruña, o Córdoba, do Krasnodar, colombiano, o Asprilla, do Girona. Todos esses jogadores foram, de alguma maneira, tentados, especulados, buscados. Tem um aí que não está no bolo, que é o Romelu Lukaku. O Lukaku foi pensado. O Lukaku ia ficar livre lá no Napoli, tá? Só que o Fenerbahçe chegou, botou 5 milhões de euros na mesa para levar o cara. 5 milhões de euros, isso, para comprar fora o contrato dele. Se você for botar no papel bonitinho, é coisa para 50 milhões, 60 milhões por temporada. É jogador caro demais. Tem dinheiro, mas não tem para fazer ainda esse tipo de loucura, ok? A pergunta que eu faço é a seguinte: quem é o jogador que se pode trazer diante das seguintes perguntas? Vão pensando, vou deixar vocês pensarem. Qual estilo? Centralizado ou atacante? Velho, eu digo mais de 30, ou novo? Jogador pivô ou jogador mais ágil? Bom no cabeceio ou apenas bom na associação, no chão? Livre, você só trata com o jogador, ou vale o investimento comprando? Aposta veterana ou talento jovem? Brasileiro ou gringo, pelo aspecto adaptação, tá? Com nome ou sem nome? É o Eliasson do AEK ou é o Benzema? Quem é o perfil? Qual é o jogador que tu tem que trazer nesse momento? Tem dinheiro, tá? Mas não para contratar um jogador de 50, 60 milhões por temporada. E aí, minha gente? Como é que a gente brinca com esse negócio aí? E aí, Jean? Quem é o cara, Jean? Tu é o scout do Vasco. Sim, agora. Mas aí que tá, eu não sou scout. Eu sei que o Rafael Rezende achou no Botafogo o Tiquinho no 0800 do primeiro ano e achou o Igor Jesus no 0800 do segundo ano. Sim. Porque o Rafael Rezende é pica de cachorro. Entendeu? Eu entendo a tua pergunta, mas eu não consigo ter abrangência porque eu não sou scout para dizer o que precisa achar. Mas tem gente muito bem remunerado, ganhando bem, que tem a obrigação de achar. Porque se o meu vizinho achou 0800 Tiquinho, as pessoas fazem uma imagem do Tiquinho como se o Tiquinho no Botafogo não entregou. Entregou muito no Botafogo. O primeiro ano que o Botafogo quase bateu campeão, o Tiquinho jogou bola pra cacete no Botafogo. Depois foram atrás do Igor Jesus no 0800, conseguiram. O que falta, se o Botafogo conseguiu sem dinheiro, quem trabalha no departamento de futebol do Vasco com dinheiro tem a obrigação de encontrar esse jogador, Flávio. E são 77, 78 dias que não conseguiram achar esse jogador ainda. É muito tempo. É muito tempo. E desculpa, aí a minha crítica vai pontual em cima de Admar Lopes. Ele era chefe scout na Europa quando ele trabalhava lá. Ele é o cara, ele que tem a responsabilidade de trazer um jogador para ser o 9 do Vasco. O aproveitamento do Admar Lopes nas últimas janelas está muito ruim. Muito ruim. E ele tem a obrigação de trazer esse centroavante. E ele tá, Caio, muito pressionado, tá?
e está sendo questionado. Ele precisa dar resultado, cara, porque eu vou dizer uma coisa aqui, o Admar tá vivendo um momento, assim, turbulento e perigoso do Vasco, tá? Ainda mais com possibilidade aí de venda do Lamáquia, chegando, para ele permanecer, assim, já não agradou muito aquela situação que envolveu o Sosa na Argentina. Voltou sem o jogador. Depois a situação do Nelson de Ossa, que está aí há 50 dias e ninguém vem a público dizer, olha, não quero mais o de Ossa. E agora essa situação do 9, que não é um problema de agora, gente. É um problema de muito tempo. O Vasco perdeu o Verrete, Ryan e Coutinho. Fevereiro, porra. Fevereiro. Sabe? Flávio. Tudo bem. Ele trouxe o Brenner e o Spinelli, indicações. Mas já dava para ver que não ia dar tão certo assim. Gol é prioridade, né? Você trouxe a tabela aí, a gente disputou o Campeonato Carioca e o cara que mais fez gols fez 2, Flávio, no Campeonato Carioca. O problema não é de agora. Não é de agora. O Campeonato Carioca mostrou isso pra gente. E a gente tá no mês 8, partindo pro mês 9 e a gente não resolveu isso ainda. Desculpa, o trabalho do Admar é bem questionável. Se ele tá pressionado, precisa estar pressionado sim. E no Campeonato Brasileiro, os nossos 2 centroavantes têm o mesmo número de gols do Felipe Coutinho, que foi embora em fevereiro. O Felipe Coutinho fez gol contra o Mirassol de cabeça, né? Então, os 2 fizeram 1 também, Spinelli e Brenner. Esse é o tamanho do problema do camisa 9 do Vasco, que me assusta o Vasco tratar como prioridade agora, depois do jogo contra o Santos, e não desde fevereiro, porque é uma pedra cantada pelo torcedor. E por mais que o torcedor não seja scout, eu não seja scout, Jean também não, Flávio também não, todo mundo está vendo o que está acontecendo com o Vasco desde então. E parece que esse senso de urgência no Vasco só foi ligado nas últimas semanas, porque o Vasco dos últimos 5 jogos ficou 4 jogos sem fazer gol, e com cenas constrangedoras no nosso ataque. Tem algumas finalizações ali que você beira o inacreditável, né? Algumas cenas que a gente viu nesses últimos jogos. O lance que o Tietchan perde o gol no segundo tempo agora contra o Santos é 1, a finalização do Marino contra o Olímpia, que ele joga a bola lá na arquibancada, é outra. O próprio Spinelli, por diversas vezes, me assusta a forma como ele... O gesto técnico do Spinelli me assusta muitas vezes. Mas, enfim, o Vasco não devia ter se ligado nisso só agora, mas sim há muito tempo. E acho que devia olhar mais para o mercado focado em gols, e não em nacionalidade do atleta, em como se joga pelo lado direito, se joga pelo lado esquerdo. O cara precisa fazer gol para estar no Vasco, porque o Vasco tem um problema crônico chamado gol, não consegue fazer gol. E precisa resolver isso com jogadores que façam. Então não adianta você ir atrás de jogador que tem... vou dar o exemplo aqui do John Mercado, que não é um centroavante, é um ponta, né? Ele joga pela ponta, mas tem 17 gols na sua vida inteira. O Mikael do CRB, que está jogando a Série B, é verdade, é um nível mais baixo, apesar do John Mercado estar jogando na Tchequia, que eu duvido muito que alguém acompanhe aqui o nível desse campeonato. O Mikael tem 17 gols só nessa temporada. Então, o que o John Mercado tem na vida, o Mikael tem nesse ano. Não estou falando que o Mikael é a solução dos problemas, não, tá? Até porque nem é o estilo que me agrada mais. É um cara mais de referência, mais paradão. Talvez não seja o caso para o elenco do Vasco, mas devia olhar um pouquinho mais para o mercado interno também. Tem outras opções aí no mercado. Eu gosto muito do John Córdoba também, que já tem uma regularidade maior de gols na carreira, não é só um ano fora da curva, já vem há 3 temporadas fazendo gol. Acho que o Vasco devia tentar novamente e se dispor a pagar o que for preciso para ter um jogador que faça gol e que vai te dar o resultado necessário. Se for para segurar, que segure nas outras posições e gaste o que puder ser gasto para trazer alguém que resolva os problemas. O Vasco não caiu em 2023 porque o Verrete chegou fazendo gol e não parou mais de fazer gol, porque senão o Vasco teria caído em 2023. Chegou alguém para resolver o problema, e não foi nem tão caro assim, né? Mas precisa ter assertividade e competência. Está faltando competência no Vasco na hora de montar elenco, na hora de gerir o futebol. Isso serve para Admar, serve para Pedrinho, serve para Felipe, serve para todos os envolvidos nesse processo. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.